E hoje nós iniciamos uma série de mensagens chamada Profundidade. Nós vamos falar sobre isso durante alguns domingos, por esse mês de fevereiro, possivelmente, até o início do mês de março. Nós fomos chamados para ir além da superfície. Nós fomos chamados para avançar, para ir adiante. E Deus quer que nós nos aprofundemos ainda mais. Eu creio, eu já compartilhei com vocês no final do ano passado um sonho que eu tive. E eu creio que esse sonho é um sonho muito profético, onde a nossa igreja não cabia mais pessoas. Mas não era só de um espaço físico, não era só de tamanho, a influência nossa não era porque as pessoas estavam chegando. A influência nossa era porque nós estávamos saindo e as pessoas estavam sendo impactadas pelo Evangelho. E isso culminava com pessoas chegando e expandindo cada vez mais e nós crescendo. Quem crê nisso? Creio que nós viveremos um ano de multiplicação esse ano em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Cubra sua cabeça onde você está. Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor tem nos direcionado para algo novo. O Senhor tem nos direcionado, o Senhor tem nos dado visão, o Senhor tem falado aos nossos corações. E eu oro, Pai, para que o Senhor venha prover sobre nós mais uma vez. Pai, eu oro e te peço que o Senhor venha nos trazer espíritos de revelação, de entendimento. Meu Deus, nós queremos, ó Pai, ter a revelação da Tua palavra, entendimento. Jesus, tire toda a escama dos nossos olhos, tudo aquilo que tampa os nossos ouvidos, pois nós queremos Te ver e nós queremos Te ouvir nessa noite, em nome de Jesus, amém. Eu quero te incentivar, a partir de hoje, a começar a anotar as pregações, começar a anotar aquilo que vai ser ministrado, porque isso nos ajuda a absorver mais aquilo que está sendo ministrado aqui. Então eu gostaria de convidar você a pegar aí seu telefone, sei lá, se você tem um lápis e uma caneta, se você que é primitivo aí ainda e está aí só com a caneta e um lápis, pode pegar a sua caneta e um lápis, um papel, mas pode anotar no telefone. Eu quero convidar você, eu quero desafiar nós, igreja Unânime Jovens, a começar a anotar aquilo que Deus vai falando conosco durante a mensagem. Posso contar com você? Posso contar com você para não mexer no Instagram? Posso confiar em você que você não vai estar mexendo no WhatsApp, nem no Instagram, nem em outra coisa? Posso contar com vocês para isso? Amém ou não? Então tá. Anota aí então, o título da mensagem de hoje é Além da Superfície. Nós iremos falar sobre isso nessa noite. A palavra profundidade vem daquilo que é além da superfície. A profundidade significa além da superfície. E o que é além da superfície? Quando nós imaginamos um rio, nós imaginamos logo uma água e nós sabemos que tem um fundo. Logo, o fundo é além da superfície. E isso se chama profundidade. E a nossa mensagem, a nossa primeira mensagem dessa série é além da superfície. Eu gostaria de ler um texto com vocês em Colossenses capítulo 2, versos 6 ao 10. Colossenses capítulo 2, versos 6 ao 10. Se puderem colocar, por favor. Colossenses 2, verso 6. Verso 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor continue a viver nele, estando enraizados, repita comigo, enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graça. Verso 8. Tenham cuidado para que ninguém venham a enredá-los com a sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Graças a Deus por essa palavra. Diga graças a Deus por essa palavra. Vocês estão aí comigo? Amém? Vocês estão prestando atenção? Então tá. O primeiro ponto que eu quero falar é: para vivermos além da superfície, nós devemos andar em Cristo. O primeiro tópico é andar em Cristo, então já anota aí, andar em Cristo. Os primeiros passos para andar em Cristo é receber Ele como nosso Salvador,
é receber a Jesus Cristo como aquele que nos resgatou das trevas e agora nos deu uma nova vida. Nós precisamos de agora estar em Cristo, encontrar com Cristo como nosso Salvador. Também não é apenas um herói que nos encontra e agora nós podemos ser salvos. O encontro com Cristo vai além do que irmos para o céu. É uma vida completamente transformada e salva de tudo aquilo que era pecaminoso, de tudo aquilo que era errado em nossas vidas. Quantos creem nisso aqui? Sempre quando eu assisto um filme ou uma série, e normalmente eu gosto demais de assistir filmes e séries de ficção científica. Assim, é a minha categoria preferida. Ficção científica é a minha categoria preferida de filmes, de séries, porque eu sempre fico ansioso para poder saber o que vai acontecer. Tipo assim, aconteceu uma catástrofe e eu fico muito ansioso para poder saber o que vai acontecer depois. Como vai ser a vida das pessoas. Só que infelizmente, os filmes e as séries de ficção científica, o auge deles é quando um herói ou alguém, alguma pessoa ou alguma coisa soluciona o problema e agora a vida das pessoas muda no estralar dos dedos. Como o filme dos Vingadores, o Homem de Ferro estrala os dedos e aí as pessoas voltam. Mas eu não sei se vocês já pararam para imaginar que quando... Todo mundo assistiu Vingadores aqui? Eu acho que a maioria, né? Mas se você não assistiu Vingadores, o melhor super-herói da Marvel, ele salva a humanidade estralando os dedos. E aí, há um tempo atrás, as pessoas somem, porque o vilão estralou o dedo com as joias do infinito, e aí as pessoas sumiram. O objetivo dele era aniquilar metade da população de todo o universo, e aí ele consegue isso, e aí eles querem reverter a situação. E aí o melhor super-herói da Marvel estrala os dedos e consegue fazer isso. O melhor. Beleza, um breve resumo aqui sobre. Quando isso acontece, as pessoas voltam para a vida, tipo assim, elas simplesmente voltam. Só que eu fico imaginando, elas ficaram, foi 4 anos? 5 anos. Ficaram 5 anos simplesmente desaparecidos. Então você imagina o caos de quando o Thanos estrala o dedo e aí fica 5 anos da metade da população sem existir na Terra. Você parou para imaginar isso? Imagina agora se metade da população simplesmente sumisse. Iria faltar pessoas para trabalhar, iria faltar pessoas para desde catar o lixo, desde até as funções mais importantes, ia faltar médico, mas também ia ter metade da população, mas e agora? E as casas que estão por aí? E as tarefas importantes daquelas pessoas que sumiram? Vocês pararam para imaginar isso? Ou é só eu que imagino essas coisas? Eu acho que é só eu, talvez, né? Talvez, sei lá. Mas eu fico pensando nisso. E aí, como que seria a vida? E agora a vida das pessoas? Como é que vive a vida? Como é que segue? Imagina a confusão. Imagina o caos que não deve ser isso. E aí depois, para piorar a situação, para melhorar, porque as pessoas voltam, mas para piorar, imagina agora o caos de ter que restaurar a vida daquelas pessoas que voltaram. Então, eu imagino que aconteceu o seguinte: as pessoas que sumiram, outras pessoas assumiram os lugares dela. Eu concordo com isso. Beleza? Todo mundo entendeu isso? Então, agora a pessoa volta e quando ela chega na sua casa, tem alguém morando. Imagina o caos que é isso. O Homem de Ferro, o melhor super-herói da Marvel, estralou o dedo e resolveu a situação. Mas e agora o problema da sociedade? E agora o problema da humanidade? Tem pessoas morando na sua casa. Quem é que vai ficar com a casa? Quem é que vai ficar com o seu emprego? Quem é que vai ficar com o emprego? Vai voltar as coisas? Não vai voltar as coisas? E aí, passaram 5 anos. E as pessoas que envelheceram? Como que vai ficar a situação? Então, eu fico com essa cabeça assim. Eu fico pensando, cara, como vai ser a vida agora depois disso? Eu estou assistindo uma série, e a série chama Silo, da Apple TV. Estou falando para todo mundo dessa série. A série é muito boa. E aí, eu tô, até onde eu já assisti, ainda eles, 10 mil pessoas estão dentro de um silo, elas estão morando lá dentro desse silo, e eles não sabem o porquê estão, quanto tempo estão, e nem quem construiu esse silo. E eles não sabem de nada, e eu tô louco para saber o que eles estão fazendo lá dentro, o que está acontecendo. Eu tô querendo saber por que tem pessoas lá dentro. E aí já avançou um pouco na série. Se você quer assistir a série é muito boa, por sinal. E eu tô ansioso para saber o que está acontecendo com aquele povo. Chama Silo. A série chama Silo, na Apple TV. E aí eu fico assim, cara, o que vai acontecer? E na maioria dos filmes,
ou séries, elas se contentam em mostrar e solucionar um problema que é um problema macro. Mas e os problemas micros das pessoas individuais? Então vai chegar um momento que eles vão explicar quem construiu o silo, por que eles estão lá dentro, por que não pode sair para fora. Vai chegar um momento que isso aí vai acontecer. Mas e depois? A série vai acabar. Ou então algum abençoado de Deus, diretor da série, vai destruir a série, vai fazer a série ficar ruim, e aí perdeu toda a graça da série. Mas o que isso tem a ver com a mensagem? Parece que eu estou compartilhando coisas de filmes e séries que eu gosto, mas tem um grande aprendizado com isso. Sabe qual é o aprendizado? O aprendizado é que andar em Cristo vai além do que nós nos encontrarmos com Ele. Nós nos encontramos com Ele, mas agora Jesus Cristo nos chama para andar nele. E andar nele quer dizer que Ele não só nos salvou, fez o trabalho por nós na cruz do Calvário, que nos salvou para o céu, mas agora Ele soluciona cada um dos nossos problemas diariamente. O nosso Deus não é um Deus que resolve um problema geral, mas Ele resolve um problema particular. Qual tem sido o seu problema? Cristo é suficiente para resolver ele. Quantos creem nisso? E aí, quando eu paro para imaginar sobre isso, sobre essa situação, o texto, verso 6, ele diz para continuem a viver em Cristo. Ele nos chama fala assim, olha, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Continuem a viver em Cristo. Vocês encontraram a Cristo, vocês receberam a Cristo, mas continuem a viver nele. O filme de Jesus não acabou quando ele ressuscitou, mas o filme de Jesus Cristo, toda vez é um novo episódio ou uma nova parte, quando ele encontra vidas e vidas são transformadas. O filme não acaba quando Jesus Cristo ressuscita ao terceiro dia, mas o filme continua contando as nossas histórias diariamente, quando ele nos resgata e agora transforma as nossas vidas. Quantos creem nisso? Jesus Cristo tem um plano muito maior do que simplesmente irmos para o céu. Ele nos chama para andar nele, e a partir de andar em Cristo, nós passamos a desfrutar de coisas muito maiores. Para viver além da superfície é necessário andar em Cristo. Repita comigo, para andar além da superfície é necessário andar em Cristo. Receber a Cristo não acontece quando nós estamos prontos, meus irmãos. Receber a Cristo não acontece quando nós estamos prontos, mas acontece quando nós estamos disponíveis para receber aquele que é o nosso Salvador e agora Ele transformar a nossa história, a minha história. Não é sobre estar pronto, mas é sobre estar decidido. O Senhor não está atrás daqueles que estão prontos, mas Ele está atrás daqueles que estão decididos em receber uma nova história através dEle, que é o nosso maior super-herói. Jesus Cristo, se tivesse atrás de pessoas que estavam prontas, Ele teria achado muitas outras pessoas, mas Ele vai atrás daqueles que são improváveis, mas que estavam disponíveis para viver as grandes coisas que Ele tinha para viver. Somos chamados a andar em Cristo. E aí, o que significa andar em Cristo? Andar em Cristo de acordo com os princípios que Ele nos ensina. O que é que Cristo nos ensina? O que é os princípios de acordo com o que Ele nos ensina? Os princípios de Jesus são, primeiro, amar a Deus e ao seu próximo. Se nós queremos andar em Cristo, nós devemos amar a Deus e amar as pessoas que estão ao nosso lado. Não tem como você dizer que anda em Cristo, mas se você não ama a Deus e não ama as pessoas que estão ao seu redor. É impossível você dizer que você anda em Cristo, mas não ama as pessoas e não ama a Deus. Os princípios de Jesus é perdão e reconciliação. Só anda em Cristo quem libera o perdão para as pessoas. Independente do tamanho da mágoa, independente do tamanho da situação, independente daquilo que as pessoas te fez, somos chamados a perdoar. Somos chamados a liberar o perdão para as pessoas e nos reconciliarmos. Andar em Cristo também significa humildade. Andar em Cristo também significa ter um coração humilde. Ter um coração que se quebranta e um coração que tem a humildade para aprender, a humildade para ensinar, a humildade para viver. O outro princípio de Jesus é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Quantas coisas nós fazemos, quantas coisas nós colocamos acima,
mas nós não colocamos aquilo que é mais importante, o reino de Deus em primeiro lugar. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Logo, nós deveríamos de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, pois todas as outras coisas serão secundárias, e o próprio Deus acrescentará em nossas vidas. Antes de buscarmos qualquer coisa, ou colocar qualquer coisa, era lógico nós colocarmos o reino de Deus acima de todas as coisas, pois quando nós colocamos o reino de Deus acima de todas as coisas, Ele faz por nós aquilo que nós necessitamos. Se nós colocamos o reino de Deus acima de todas as coisas, nós estamos andando em Cristo. O outro princípio é amar os nossos inimigos. Pensa aí agora, você amar a pessoa que te irrita todos os dias no seu trabalho, que você tem vontade de chutar ela e de jogar pela janela. Pensa aí amar a pessoa que ela faz de tudo para te prejudicar. Mas o princípio cristão era amar as pessoas que querem o mal para nós. O princípio de Jesus Cristo também é amar os nossos inimigos, mesmo sem merecer. Afinal de contas, você também não merece o amor de Deus, mas Ele morreu por você e Ele te ama e Ele pagou o preço por você todos os dias. Agora, você que é bom demais, não vai amar os seus inimigos, o seu inimigo? Somos chamados para amar os inimigos. O outro princípio é viver pela fé. Nós somos chamados para viver pela fé. Nós somos chamados para ter fé, para confiar em Jesus Cristo, para ter fé nas situações que nós nem acreditamos. Um princípio de andar em Cristo é ter fé. Também nós somos chamados a viver em santidade e obediência. Somos chamados para servir aos outros, somos chamados para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus está ligada em sermos santos, está ligado em servirmos uns aos outros. Fazer a vontade de Deus é andar nos princípios de Cristo para as nossas vidas. Amém? Vocês estão comigo? Você que já recebeu Jesus Cristo na sua vida, você que já recebeu Ele como o seu Salvador, você que já recebeu, você tem andado nele? Como tem sido a sua vida? Esses princípios que eu listei aqui, você tem vivido como uma pessoa que vive todos esses princípios? Você tem sido uma pessoa que anda em Cristo, que está em Cristo? Ou você é uma pessoa que recebeu a Cristo, mas ainda não teve a coragem de andar nele? É muito diferente receber e andar a Cristo. Muitos receberam, mas poucos andam em Cristo. Muitos receberam a Jesus Cristo, mas poucos são aqueles que renunciam todas as coisas e passam a andar em Cristo, a viver pelos princípios que Ele nos chama a viver. Vocês estão comigo? O segundo, viver além da superfície é estar enraizados e edificados em Cristo. Anote isso, verso 7. Estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graça. Aqui Paulo utiliza de duas metáforas para nos ensinar sobre profundidade no Evangelho. A primeira é enraizados e a segunda é edificados. Quando uma árvore está enraizada, ela encontra o seu sustento para ela crescer com estabilidade. Quando uma árvore ela tem as suas raízes profundas, ela cresce de uma forma extraordinária, de forma que a gente vê às vezes ventos, você acha, mano, essa árvore vai cair, vai quebrar, mas a árvore está lá intacta. Paulo nos diz que precisamos ser firmes, precisamos nos firmar, nos enraizar em Cristo. Paulo nos chama para nos enraizarmos em Cristo, e quando nós nos enraizamos em Cristo, virá a tempestade, virá os problemas, virá tudo, virá fogo, virá sol, mas a nossa base está firmada naquele que pode todas as coisas, que nos guarda, que nos livra e que nos protege todos os dias. Ir além da superfície é estar enraizados em Cristo, a ponto de quanto mais nós descemos, mais fortes nós estamos. A lógica de submergir ao rio, submergir ao mar, quanto mais desce, mais difícil fica.
Eu não sei quantos aqui já tiveram a experiência de fazer um mergulho, mas quando se faz um mergulho, cada vez se torna mais difícil. Por que se torna mais difícil? Por conta da pressão. Então, existem toneladas e toneladas sobre pressão. Eu não sei se você lembra da sua escola, quando você estudou, talvez você não se lembre, mas existe uma pressão sobre nós, aqui, quando nós estamos. A pressão atmosférica está sobre nós. Camadas de ar que nós não enxergamos e nem conseguimos tocar está sobre nós. Agora, quando nós descemos, mais pressão de ar existe, só que agora além do ar existe água. E aí nos mostra que a física ou o raciocínio lógico humano nos mostra que quanto mais nós descemos, mais difícil fica, mais complicado fica de sobreviver. Mas a lógica de Cristo é completamente ao inverso. A lógica do reino de Deus é inverso à ação natural do homem. Quanto mais nós nos aprofundamos, mais seguros nós estamos, pois mais próximos de Cristo nós nos encontramos. A segunda metáfora que Paulo vai utilizar é edificados. Um termo muito utilizado na construção. Toda construção que quer expandir muito, que quer crescer bastante, toda construção que vai ter um prédio muito grande, é necessário fazer agora, edificar os edifícios, a base, o alicerce tem que ser muito forte. Aqui eu tenho engenheiros aqui que podem me confirmar essa informação, a arquiteta está aqui também, então eu não estou falando abobrinha aqui, não estou, né? Então, se nós queremos construir grandes casas, nós colocamos cada vez mais, o nosso alicerce é cada vez mais forte, a nossa base está cada vez edificada. Somos chamados para edificar a nossa vida, construir a nossa vida em Jesus Cristo, o alicerce que permanece firme para sempre, impermeável, imutável, indestrutível, a ponto de nós conseguirmos criar andares e mais andares e mais andares e mais andares, pois a nossa base é uma base que sustenta todas as coisas, é uma base que sustenta bomba, que sustenta fogo, que sustenta água, que sustenta todas as adversidades em nossas vidas. E quando essas adversidades têm, nós colocamos a nossa casa, construímos os nossos lares, edificamos a nossa vida em Cristo Jesus, virá todas as coisas passarão, mas nós estamos firmados naquele que é eterno para todo o sempre. Somos chamados para edificar a nossa vida em Cristo Jesus. O terceiro, viver além da superfície é ter cuidado com as filosofias vazias. Verso 8, tenham cuidado para que ninguém venha a enraidá-los com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Deixa eu te dizer algo. Só vivem em grandes casas aqueles que edificaram em grandes edificações. Só constrói grandes casas aqueles que têm um grande alicerce. Só constrói grandes prédios quando existe um alicerce, uma base muito forte para sustentar aquilo que vai ser construído. E sabe uma coisa que não faz sentido? Não faz sentido construir casa pequena sobre alicerces muito grandes. Não faz sentido construir casas medíocres em cima de alicerces que daria para construir prédios maiores do que o Burj Khalifa, é isso, né? O nome do prédio lá na Arábia Saudita, o maior prédio do mundo, sei lá, 300 e tantos andares. Mas é necessário ter cuidado com filosofias vazias, sabe por quê? Porque só constrói casas medíocres em cima de alicerces muito fortes, aqueles que não têm conhecimento, ou então não confia em quem Deus é, que é o nosso alicerce, o maior alicerce. Só constrói casa medíocre, aquele que é medíocre e não entendeu quem verdadeiramente Deus é em nossas vidas. Só constrói casa de um cômodo e para por ali aquelas pessoas que não confiam ou não sabem quem Deus verdadeiramente é. Aqueles que sabem quem Deus é, aqueles que sabem quem Deus é, sabem quem Cristo é, que é a nossa base, a base do nosso edifício, aquele que tem uma teologia, que tem uma base bíblica, que sabe quem Deus é,
tenha a plena certeza que nós podemos concluir um andar, concluir outro andar, concluir outro andar, avançar, crescer cada vez mais, porque a nossa base é muito forte, é Ele que nos proporciona crescer cada vez mais. Deixa eu te dizer uma coisa, sem uma base forte você jamais sairá de uma casa medíocre. Se você quer avançar para um grande prédio, é necessário você ter a clareza quem Deus é, porque quando você tem clareza de quem Deus é, você irá construir o edifício sem problema, sem se preocupar, porque sabe que o alicerce aguenta mais avanço, mais crescimento, todos os dias avanço, porque Ele é a nossa base e Ele é o Deus Todo-Poderoso que nos sustenta diariamente. É necessário ter cuidado com as filosofias vazias. Só vive coisas pequenas e nas mesmices aqueles que não sabem quem verdadeiramente é o nosso Deus. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Nós não fomos chamados para viver uma vida medíocre. Nós não fomos chamados para viver uma vida de miséria. Não fomos chamados para viver uma vida qualquer. Nós fomos chamados para viver uma vida gloriosa. Nós fomos chamados para viver uma vida de avanço. Não porque nós somos bons, não porque nós merecemos, mas porque a nossa base, o nosso alicerce nos proporciona avançar diariamente. E só avança diariamente quem entende quem é a base das nossas vidas. Quem tem sido a sua base? Você tem colocado a sua base nas coisas humanas ou você tem colocado a sua base naquele que é o maior alicerce de todos os tempos? Em quem você tem colocado a sua base? Você tem colocado a sua base no seu emprego? Talvez a sua base seja a sua casa, a sua família, os seus pais. Talvez a sua base seja a sua esposa, o seu marido. A sua base talvez seja os seus filhos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Essa base infelizmente é falha e ela vai quebrar, ela vai em algum momento vai te frustrar. Mas o Senhor nos chama hoje para construir a nossa base naquele que jamais irá nos frustrar, aquele que nos ama, aquele que se entregou por nós, aquele que vive por nós e aquele que habita em nós e que vence todas as batalhas, a qual ainda nós nem entramos, mas Ele é suficiente para nos sustentar todos os nossos dias. Quem crê nisso, diga amém. A profundidade está em Cristo e apenas nele nós encontramos a vida. E quanto mais nos aprofundamos, mais vida abundante nós temos. Se você quer viver uma vida abundante, é necessário você ir cada vez mais além da superfície. Se aprofunde no Senhor. Para viver grandes coisas no Senhor, é necessário se aprofundar. Para viver grandes coisas é necessário entender quem é a nossa base. Se você quer viver grandes coisas no Senhor, tenha convicção de quem Deus é. Só sabe quem Deus é aqueles que vivem diariamente com Ele. Não sei como tem sido a sua vida. Não sei em quem você tem acreditado, no que você tem se baseado. Eu não sei o que você tem feito. Mas para ir além da superfície, é necessário nos dedicarmos ao conhecimento do próprio Deus. Nos dedicar às Escrituras e viver Ele todos os dias das nossas vidas. Amém? Último ponto. Viver além da superfície é a plenitude de Cristo. Verso 9 e 10, eu já estou finalizando. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. A profundidade do Evangelho não está em seguir tradições humanas ou filosofias vazias, mas a plenitude do Evangelho está em Cristo, que é o cabeça e que tem todo o poder, toda a autoridade sobre os principados e potestades desse mundo, nos céus e na terra. A plenitude em Cristo está em nós desfrutarmos de quem Deus é todos os dias. Meu irmão, se você quer viver além da profundidade, se você quer sair da beirada, se você quer sair da beira, se você quer ter uma vida diferente, é necessário você viver e entender a plenitude de Cristo Jesus. Se você quer viver grandes coisas no Senhor, é necessário de
compreender que a satisfação total está somente em Jesus Cristo. É necessário você entender que a satisfação total você só encontrará em Cristo Jesus. E encontrar a plenitude de Cristo vai além do que simplesmente nós estarmos aqui. Nós precisamos de estar nos lugares certos, com as pessoas certas, para cada vez mais avançarmos enxergando quem Cristo é através também das pessoas. Em muitos momentos nós queremos enxergar a plenitude de Cristo sozinhos, mas somos chamados para compartilhar das nossas vidas com as pessoas que estão ao nosso redor. Somos chamados para compartilhar das nossas vidas, e assim também nós vamos aprender com a vida das pessoas que estão ao nosso lado. É necessário que nós venhamos viver juntamente, para que nós possamos aprender juntos a plenitude de Cristo. Para concluir, para viver além da superfície, nós somos chamados, você que anotou aí, repita comigo: andar em Cristo, estar enraizados e edificados em Cristo, ter cuidado com filosofias vazias e viver a plenitude de Cristo. O Evangelho nos chama para viver enraizados em Cristo, a sermos edificados nele, a criar nossa base nele, a estarmos vigilantes contra falsos testemunhos, contra falsos ensinamentos, contra falsas pessoas que estão tentando deturpar o Evangelho, as Escrituras. Nos aprofundarmos em Cristo é nos aprofundarmos também nas Escrituras, é nos aprofundarmos em quem Ele é caminhar nele todos os dias das nossas vidas. Está além da superfície, é necessário que nós venhamos viver uma vida que se dedica a Ele. Se aprofundar é viver mais intensidade. Quanto mais nós nos aprofundamos, mais intenso nós iremos nos tornar. Para ir além da superfície é necessário entender que da mesma proporção que nós entramos, mais agora nós queremos nos aprofundar, mais nós seremos intensos, mais iremos colocar intensidade. Quanto mais descemos, mais estamos apodrecidos e estragados para o mundo. Quanto mais nós descemos, mais nós queremos viver o reino de Deus acima de todas as coisas. Quanto mais nós descemos, mais de Deus nós queremos, mais experiências, mais coisas, mais do poder, mais de revestimento do Espírito. Quanto mais nós descemos, mais ainda será a nossa vida extraordinária. Quantos querem viver o extraordinário do Senhor? Fique de pé, eu quero orar por você, já estou finalizando. Muitos procuram a profundidade em muitas coisas. Muitos procuram a profundidade no relacionamento, nas bebidas, em drogas, no cigarro, em mulheres, em homens. Muitos procuram profundidade em muitas coisas. Muitos procuram essa intensidade. Muitos procuram o senso de pertencimento em muitas coisas. Muitos procuram a intensidade, a profundidade, o pertencimento no prédio, aqui, nesse lugar. Enquanto a plenitude completa está somente em Cristo Jesus. E quando você está plenamente em Cristo Jesus, você também será direcionado para estar no lugar que você deve estar. E aí é assim que você vai se sentir pertencido, é assim que você vai se sentir incluído, é assim que você vai sentir, cara, agora eu entendi, agora eu estou sendo mais intenso, agora eu me encaixei. Porque não tem a ver com as pessoas simplesmente, mas tem a ver aonde Deus está nos colocando e as pessoas que Deus está nos colocando ao nosso redor. Você não vai ser intenso em qualquer lugar, você vai ser intenso aonde Deus quer te colocar. Você não vai ser intenso simplesmente porque essa galera aqui é bonita. Você vai ser intenso porque você está vivendo os propósitos de Deus. É necessário nós irmos além para viver de forma intensa
é necessário nós nos aprofundarmos em Cristo Jesus. O convite para essa primeira mensagem é irmos além da superfície, é irmos além, é nos aprofundarmos. E durante esse ano, o desafio é sermos intensos, sem parar, todos os dias, todas as semanas, todos os meses. Amanhã nós começamos um tempo de jejum e oração. Quando o pastor Moisés coloca lá 5:30 da manhã, eu fico até arrupiado. Podia ser, sei lá, meia-noite, 1h da manhã. Mas para ir além da superfície, o Senhor nos chama e nos tira da zona de conforto. Talvez você não saiba nadar, mas para ir além da superfície, para ir na profundidade, você vai ter que pular na água sem saber nadar. Mas é o Senhor quem vai te capacitar para descer, meu irmão. Ele nos chama para descer, mas não é sobre estar pronto, não é sobre estar capacitado, mas é sobre estar disponível. E quando nós entramos, Ele nos capacita para irmos até o fundo. Quantos querem ir até o fundo aqui nessa noite? Um ano de multiplicação, de intensidade. Um ano de intensidade. E esse ano de intensidade é um ano que, meu irmão, nós precisamos de aprender. Nós precisamos de buscar de fora. Nós precisamos, quando eu digo buscar de fora, é olhar para as pessoas que, cara, são referência. O que está acontecendo ali? Vamos aprender, meus irmãos. Nós precisamos de sair da bolha. Precisamos de sair da bolha de simplesmente isso e tal. Precisamos de aprender mais com pessoas que estão adiante de nós. Precisamos de aprender com as pessoas que estão além de nós. Precisamos de aprender com as pessoas que já deram um passo à frente. Nós precisamos de aprender com as pessoas que já estão vivendo uma outra situação, uma outra coisa, coisas novas. Nós precisamos de aprender. E nós só aprendemos com aquelas pessoas que sabem. E nós aprendemos indo até as pessoas que deram um passo a mais do que a gente. Eu, quando vou para conferências, para lugares, não é simplesmente para ir. Não é uma visita turística. Mas é buscar cada vez mais ser intenso e aprender com aquilo que está sendo ensinado. É buscar coisas além. É buscar coisas além. A intensidade está ligada diretamente à nossa disposição em Deus. O Senhor nos chama para sermos mais intensos, para mergulharmos cada vez mais fundo, cada vez mais fundo, cada vez mais fundo, irmos além. Quantos querem ir além aqui nessa noite? É chegado o tempo de viver coisas novas. Unânimes? Somos chamados para viver coisas novas. Unânimes, somos chamados, confiados a viver coisas novas. Deixa eu te dizer algo. Quando Deus nos entrega algo, quando Deus coloca alguma coisa em nossas mãos, é porque Ele está confiando algo a você. Quando Deus te coloca coisa, é porque Ele está confiando algo a você. E se Deus está confiando algo a você, não é porque você é o bonzão, não, mas é porque Ele te enxergou disponível para viver esse algo. Quer viver grandes coisas? Quer ter grandes coisas? Não faça, mas seja. Quer ter muitas coisas? Quer avançar? Quer ser um grande líder? Não faça, seja. E para ser, significa nós começarmos de um lugar onde ninguém vê, mas o Deus está vendo que nós estamos nos colocando à disposição para começar a viver hoje o que nós iremos viver, coisas muito maiores lá na frente. O Senhor tem algo a mais a derramar para nós. Unânimes jovens, nós iremos além. Nós iremos além, unânimes jovens, nós iremos além. A nossa comunicação não será somente no nosso bairro, será na nossa nação. A nossa comunicação não será somente no nosso bairro, mas eu profetizo que será na nossa nação. Será enviando pessoas para fora da nossa nação. Unânimes jovens, vocês verão ainda o que Deus irá fazer no nosso meio. É chegado um tempo de influência.
É chegado um tempo de poder e de autoridade. O Senhor está nos confiando grandes coisas. Quem valorizar o início, o começo, quem valorizar a casa ainda quando não tem alicerce, quando a casa ainda está, o alicerce começou a ser construído, o alicerce está construído, a base está pronta. Quem confiar nisso irá desfrutar de grande influência no reino de Deus. E o Senhor busca aqueles que estão disponíveis para viver isso. Não importa de onde você veio, não importa quem é a sua família, não importa, não importa. O Senhor só quer aqueles que vão além da superfície para se aprofundar. O Senhor nos levará a viver grandes coisas nessa nação. Daqui sairão grandes pastores, grandes missionários, grandes missionárias. Por essa palavra. Deus, obrigado porque o Senhor falou comigo, Pai, nessa mensagem. Jesus, eu te peço para que nós venhamos viver de forma intensa, Pai. Meu Deus, coloque um coração em chamas, assim como está o meu, nos meus irmãos, ó Pai, de querer ir além. Estamos todos juntos, ó Pai, querendo ir além da superfície. Meu Deus, nós não sabemos, nós só sabemos que o Senhor nos chama para ir mais fundo, mais fundo. Nós não sabemos como nós vamos chegar, não sabemos nem como nadar, ó Pai, para pular nesse oceano e nos aprofundarmos mais. Mas nós cremos que o Senhor é aquele que nos leva, ó Pai, para os lugares que o Senhor quer que nós vamos. Nós estamos aqui, Deus, disponíveis. Pai, não nos deixe fora, ó Pai, do que a nossa nação vai viver para os próximos anos. Não nos deixe fora, ó Pai, daquilo que o Senhor está fazendo agora, ó Pai, no Teu reino. Queremos ser participantes, Pai. Queremos ser participantes, Deus. Meu Deus, nós não sabemos, não nos importa como nós queremos ser participantes, mas nos importa que nós queremos ser participantes, Pai. Meu Deus, talvez o Senhor nos confiará tarefas que ninguém vai ver. Talvez o Senhor vai nos confiar tarefas, Pai, que ninguém enxerga, que ninguém vê.
meu Deus, mas nós queremos, ó Pai, testemunhar, e mesmo na pequenice, ó Pai, mesmo na invisibilidade, nós queremos falar assim: eu participei daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor está fazendo. Meu Deus, esteja nos guiando, ó Pai, nos aprofunde cada vez mais e coloque esse desejo em nosso coração. Eu te agradeço por esse tempo, abençoa os meus irmãos, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, uma semana poderosa, que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor, meu Deus, nos leve em paz e em segurança para os nossos lares, que tenhamos a melhor semana das nossas vidas, uma semana de provisão, de prosperidade, de avanço e de crescimento. Muito obrigado por esse tempo, Jesus. Obrigado por aquilo que o Senhor está nos confiando. Obrigado, Jesus, por aquilo que o Senhor está nos confiando hoje. Nós somos gratos. Em nome de Jesus.